Bom, gente, vamos continuar a aula. Então, eu falei para vocês até agora das interações intermoleculares, tá? Então, é importante a gente saber identificar esses tipos de interações para conseguir compreender as propriedades de ponto de fusão, ebulição e a solubilidade, tá? Então, essas propriedades, elas são explicadas por meio dessas interações intermoleculares, tá bom? Então, vamos lá, ó. As temperaturas de fusão e ebulição dos compostos orgânicos normalmente se elevam com o aumento da superfície de contato, que é o aumento da massa molar. Então, quanto maior essa molécula você tem uma maior superfície, né, da molécula, uma maior área da molécula que vai interagir com outra molécula, tá? Então, é a mesma coisa, você pensar que uma interação entre dois dedos aqui, assim, uma interação de moléculas pequenas. Aí você pega o braço, que é uma área de interação bem maior. Então, aqui você vai ter uma interação mais importante. Para você romper esse tipo de interação, vai exigir mais energia do que para romper esse tipo de interação, tá? Então, isso também deve ser levado em consideração. Então, a gente tem que levar em consideração a natureza da interação, porque se a gente pensar, a ligação de hidrogênio é mais forte que a dipolo-dipolo, que é mais forte que a dipolo-dipolo induzido, que é mais forte que a dipolo-induzido-dipolo induzido. Mas a gente também tem que levar em consideração a área, tá? A área de interação, tá? Quanto maior for essa área de interação, mais forte também fica a interação, porque vai somando, né, as interações. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, são 3 hidrocarbonetos que têm a mesma massa molecular. Então, tem a mesma massa, é a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, são isômeros, né? Então, veja, ó, aqui a gente tem uma cadeia carbônica linear, o N-pentano. Aqui, ó, é a mesma quantidade de carbono e hidrogênio, mas aqui é uma cadeia ramificada, é o isopentano. E aqui é mais ramificado ainda, é o neopentano, né? Então, ó, vejam as temperaturas de ebulição. A do pentano é 36 graus. A do isopentano é 28. E a do neopentano é 10. Percebam que está diminuindo a temperatura de ebulição. Então, isso quer dizer o quê? Que você precisa aplicar menos calor nessa molécula aqui, por exemplo, para romper as interações intermoleculares dela, porque a substância vai passar da fase líquida para a sólida quando você romper essas interações e essas moléculas ficarem dispersas, né? Então, aqui você precisa de pouca energia, pouco calor para romper essas interações. Então, significa que as interações entre essas moléculas são mais fracas, né? Do que se você comparar a do isopentano, que você já precisa de um pouco mais de calor, né? Só que a do N-pentano, ó, você precisa de mais ainda. Então, quer dizer que as interações aqui são mais fortes do que aqui, que são mais fortes do que aqui. Como que a gente explica isso? Qual que é o tipo de interação intermolecular que vai acontecer aqui, ó? Se você pegar duas moléculas de pentano, elas vão interagir entre elas por dipolo induzido e dipolo induzido. Por quê? Porque são duas moléculas polares, ou duas moléculas apolares, né? Então, elas vão ter os dipolos transitórios, ela não tem um dipolo permanente, né? Então, dipolo induzido, dipolo induzido. Só que aqui, ó, como ela é linear, você vai ter uma boa área de interação entre elas. Então, acaba que fica uma interação um pouquinho mais forte, tá? O isopentano também é uma molécula apolar, né? E aí ele também interage por dipolo induzido, dipolo induzido, que são, a gente também chama essa interação de forças de dispersão de London, né? Só que ele tem uma ramificação. Então, tá vendo que a ramificação, ela afasta essas moléculas, tá? Ela vai deixar a cadeia mais longa, mais distante.
Então, vai ser uma interação mais fraca do que você tem aqui. Mesmo que seja o mesmo tipo de interação de polo induzido, aqui ela vai ser mais eficiente, ó, porque as moléculas são lineares e elas têm uma boa área de interação. Aqui a ramificação atrapalha a interação. Entenderam isso? Importante, entenderam? A gente vai precisar dessa informação para as próximas. Aí aqui, ó, mesma coisa, a gente explica da mesma forma. Agora você tem duas ramificações. Então, tá vendo? Essa molécula, ela ficou meio esférica, né? Ela fica meio esférica, assim. Se você pegar e aproximar duas bolas de futebol, por exemplo, a área de interação entre elas é uma área pequena, vocês concordam? Se pegar duas esferas e aproximar, é só uma área pequena que fica interagindo. Então, é a mesma coisa com a molécula, fica uma área muito pequena de interação. Então, é uma interação mais fraca, mesmo que esses três exemplos tenham o mesmo tipo, a mesma natureza de interação intermolecular, que é a de polo induzido, de polo induzido. Só que a área de interação está variando. Então, onde você tem menor área de interação intermolecular, quer dizer, então, que essa interação vai ser mais fraca do que essa, que é mais fraca do que essa. Então, se essa aqui é mais fraca, é mais fácil de romper. Então, com menos energia, menos calor, você consegue romper e aí ela passa para a fase gasosa. Acompanharam, gente? Dúvidas? É a hora de perguntar. Vocês estão aí? O que significa esse silêncio? Tudo bem, professora. Então, vamos lá. Ó, você entendeu, Raíssa, que a interação é a mesma de polo induzido, de polo induzido? Essa parte de ser de polo induzido, tá ok? Porque são moléculas apolares, né? Então, elas vão interagir por interação de polo induzido, de polo induzido. Então, as três esses três exemplos interagem por dipolo induzido, dipolo induzido. A diferença é que, ó, primeiro, nós estamos tratando de moléculas que têm o mesmo número de carbonos e hidrogênios, elas têm a mesma massa molecular, tá? E aí, só que nessa daqui, ó, a cadeia é linear, né? Os carbonos estão dispostos linearmente. Então, quando você sobrepõe, quando essas moléculas lá, elas vão interagir, elas têm toda essa área, né? É toda essa área aqui, ó, para sobreposição, para elas se aproximarem. Então, em toda essa extensão aqui, vai estar acontecendo a interação de polo induzido, em toda essa área. Então, isso acaba fortalecendo a interação, porque você tem bastante área, superfície de contato, né? Área de interação. Aqui, nesse segundo exemplo, você tem uma ramificação. Então, a ramificação aqui é um CH3, né? Então, aí, ó, é esse pedacinho aqui que fica interagindo com essa cadeia. Ele afasta, ó, ele fica afastando essa área maior de se aproximar dessa outra área aqui. Então, isso aí vai tornar, ó, aumenta a distância da interação, ela fica mais fraca, tá? E aí aqui, ó, você tem mais ramificação, né? Então aí a área de interação é menor ainda, então fica mais fraco ainda. Então aqui é mais fácil você romper essa interação que está com uma área pequena, então é uma interação mais fraca, do que você romper essa. Por isso que a temperatura de ebulição dessa substância é menor do que a temperatura de ebulição dessa, entendeu? Foi? Mais alguém? Bom, vou interpretar isso como para todo mundo entendendo. Sim, quanto mais distante ficam, né, fica mais fraco e aí é mais fácil de romper. Mas não é só a questão da distância, é a questão da extensão de área, entendeu? Se você tem uma área grande, para você romper isso aqui é mais difícil do que se você tem uma área pequenininha, entendeu?
é a distância, mas também é a quantidade de interação, assim, a superfície de contato, tá? Então, assim, por exemplo, quando a gente tem, né, vocês já ouviram falar do processo de destilação fracionada do petróleo, né? Então, o petróleo, você tem ali uma mistura de hidrocarbonetos de diferentes tamanhos, né? Então, os hidrocarbonetos, eles são moléculas apolares. Então, a principal interação intermolecular que acontece entre essas moléculas é dipolo induzido, dipolo induzido, né? Ou forças de dispersão de London. E no processo de destilação do petróleo, os hidrocarbonetos de cadeia pequena, tá vendo? Ó, aqui, os primeiros que saem, eles são os hidrocarbonetos que têm de 1 a 4 carbonos. Então, são os hidrocarbonetos de cadeia pequena. Então, como eles interagem por interações do tipo forças de dispersão de London, né, ou de polo induzido, como a área de interação entre eles é pequena, o ponto de ebulição também é baixo. Então, eles saem, ó, em temperaturas abaixo de 20 graus. Aí, já as cadeias de hidrocarboneto maiores, que tem 8 a 18 carbonos ali, elas já vão sair numa faixa de temperatura maior, de 20 a 200 graus. Isso porque, né, conforme vai aumentando o tamanho da molécula, vai aumentando a área de interação intermolecular. Então, você vai precisar colocar mais calor para romper a interação, tá? Então, à medida que vai aumentando o tamanho da cadeia de hidrocarbonetos, vai aumentando a temperatura de ebulição dessa substância, tá? Por exemplo, ó, óleo lubrificante, ele tem cadeia carbônica, eu não sei nem quantos carbonos que é, não me lembro, mas é vários, assim. E aí a temperatura de ebulição é acima de 350 graus, tá? Não sei se é acima de 40, tá? Então, é a temperatura de ebulição bem alta para você conseguir romper essas interações intermoleculares, tá? Então, no caso de compostos com massas molares semelhantes, com massas moleculares semelhantes, as interações são maiores quanto mais fortes forem as atrações entre as moléculas. Então, quanto mais polares elas forem também. Então, olha só. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Aqui é o butano, tá? É uma cadeia de hidrocarbonetos com 4 carbonos. A massa dele é 58 gramas, né? 58 gramas por mol. A temperatura de ebulição é 0 graus. E a força intermolecular predominante é a força de dispersão de London, que é a dipolo induzido, né? Então, veja, ó, essa interação que acontece aqui é a dipolo induzido, e a área de interação é relativamente pequena. Então, ó, em uma temperatura muito baixa, desculpa, uma temperatura muito baixa, já tem energia suficiente para romper a interação intermolecular. E aí essa substância vai passar para a fase gasosa, né? Aqui, ó, tá vendo que é uma molécula mais ou menos do mesmo tamanho, mesma massa, né? Tem 60 gramas por mol. Só que agora, ó, tá vendo que essa molécula é polar? Ó, ela tem o oxigênio. O oxigênio é eletronegativo, tá? Então, ela é uma molécula polar. O fato dela ter um dipolo permanente, vocês acham que ela vai interagir com outra molécula igual? Por qual tipo de interação? Qual que é o tipo de interação intermolecular que vai ter aqui? Ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo induzido, qual que é? Vai, gente, cadê? Tem 43 alunos aí, ninguém vai me responder? Não, Vitória, porque a ligação de Oi? De polo induzido, não é? Dipolo-dipolo, tá?
De polo, porque a ligação de hidrogênio, para ter ligação de hidrogênio, o hidrogênio tem que estar ligado covalentemente ao oxigênio, nitrogênio ou flúor, né? Aqui você não tem hidrogênio ligado ao oxigênio, nitrogênio ou flúor, né? Aqui o hidrogênio está ligado no carbono, aqui o hidrogênio está ligado no carbono e aqui também, tá? Então não é ligação de hidrogênio, é de polo, tá? Porque a molécula, ela tem dipolo permanente, tá? Então, ela vai interagir com outras moléculas por interação de polo. Então, veja que isso faz que a temperatura de ebulição dela já seja maior. Você vai precisar colocar mais energia para romper a interação, tá? E tá vendo como que se alinhou, ó? Positivo, negativo, certo? Ok, gente? Cadê os meninos conversador? Ó, agora ficar tudo quieto. Professora. É que a gente está prestando atenção agora, né, professor? Ah, bom, mas vocês não... nós brincar. Eu tô tentando entender. Mas vocês não respondem minhas perguntas? Eu não sei, ué. Mas pelo menos fala, não sei, porque daí eu sei que vocês estão aí. Ó, continuando. Aqui a gente já viu essas, né? Essas duas. Agora eu coloquei outro exemplo aqui. Essa molécula aqui, ó, é acetona, né? Ó, uma acetona que é a acetona, né? Propanona. Veja, ó, que a massa dela é a mesma das outras moléculas. Tem mais ou menos a mesma quantidade ali de carbono, né? O mesmo tamanho. Só que aqui a gente vai ter, olha só, a temperatura de ebulição dela já aumentou bastante em relação a essa. A interação intermolecular predominante aqui é de polo. Por quê? Ó, porque essa molécula é polar. Tá vendo? Ó, ela tem o carbono ligado no oxigênio. Então, essa região aqui, esse carbono fica com carga positiva, né, parcial positiva, e o oxigênio com carga parcial negativa, pela diferença de eletronegatividade. Então, é uma molécula polar. Então, moléculas polares vão interagir com outras moléculas polares por dipolo, né? A não ser que seja possível fazer ligação de hidrogênio. Mas aqui não é possível porque você não tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Por que essa temperatura ficou maior do que a dessa? Isso tem relação pelo momento dipolar da molécula. Então, se você comparar essa molécula polar com essa molécula polar, essa daqui é mais polar, tá? Ela tem um momento dipolar maior, tá? Moléculas que têm carbonila, elas costumam ser mais polares, tá? Então, é por conta disso. Como ela é mais polar, a interação de polo dela é mais forte do que a interação de polo dessa molécula, que é um pouco menos polar, tá? Isso aqui, gente, eu estou mostrando para vocês entenderem, né, essas diferenças na temperatura, tá? Eu não estou contando que vocês iam adivinhar isso daqui, mas eu estou mostrando, dando uma explicação para vocês de como compreender o comportamento da temperatura, tá? Nesses casos aqui. Esse aqui, ó, essa molécula, ó, já vejam aqui, ó, ela tem a capacidade de fazer ligação de hidrogênio, tá? Ó, ela tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, tá? Esse aqui é o propanol, né? Olha lá a temperatura dela, como que já aumentou, tá? E veja que é tudo mais ou menos do mesmo tamanho que a gente está comparando, tá? Então, aqui, ó, a interação vai ser ligação de hidrogênio, tá? Olha lá, ó, ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, tá? Ó, hidrogênio fazendo ponte aqui, ó. Hidrogênio fazendo ponte aqui entre duas moléculas, tá? Então, aqui é ligação de hidrogênio, por isso que aumenta tanto. Essa região da molécula aqui, ó, que é a região apolar, tá vendo? Essa cadeia carbônica, ela interage também, mas aqui ela tá interagindo por dipolo induzido, tá? Porque essa porção é apolar, tá? Então, na porção polar, ela interage por ligação de hidrogênio, na porção apolar, ela interage por dipolo induzido. Então, quanto maior tem que voltar.
Oi? Então, quanto mais polar, maior é a temperatura lá para evolução. Sim, maior é a temperatura, porque também mais forte será a interação intermolecular, tá? Tá bom, prof. Nossa, começou a latição do minhas cachorras. É esse horário, né? Acho que é o horário que o pessoal sai para passear com os bichinhos. Então, aqui, ó, essa molécula, ela tem, ó, 2 oxigênios, né? Isso já torna ela mais polar também. E aí, ela também tem o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, ela é capaz de fazer ligação de hidrogênio, né? Olha lá, a temperatura dela já aumentou, né? A temperatura de ebulição, né? Então, isso por quê? Ó, ela vai poder fazer ligação de hidrogênio a partir desse sítio, né, do hidrogênio com os oxigênios da outra molécula. Aí a outra molécula, o hidrogênio dela, faz ligação de hidrogênio com esse oxigênio e também com esse. Então, são mais sítios nos quais estão acontecendo as ligações de hidrogênio para uma mesma molécula. Ó, essa molécula está com 2 sítios com 3 sítios, né? Ó, aqui, aqui e aqui. Então, tem mais interações do que nessa daqui, né? Então, isso daqui também já torna essas interações mais fortes, você precisa de mais energia para quebrar essas interações e a molécula passar para a fase gasosa, né? E a substância passar para a fase gasosa. Então, olha só, eu não vou fazer isso aqui agora, tá? Eu vou deixar isso aqui de tarefa para vocês. Vai cair na prova a questão desse jeito aqui? Vai, tá? Então façam. E vai cair na prova para vocês falarem para mim, ó, vou dar 2 opções de estruturas. Vocês vão ter que falar para mim qual vai ter a maior temperatura de ebulição. Precisa falar o valor da temperatura? Lógico que não, né? Mas você vai ter que falar qual tem a maior temperatura, qual tem a menor e por quê. Tá? Então, façam a atividade, porque é 100% de chance que vai cair na prova, tá? 100% de chance. Ok? Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui, ó, Misericórdia. CH3, CH, CH2, CH3. O que é isso aqui, gente? Você tem que desenhar a molécula, ó. Vou pegar minha luz, porque com esse mouse aqui eu não desenho. Ó, essa molécula aqui vai ficar CH3, CH, CH3, CH2, CH3, tá? Essa daqui é linear, essa daqui tem uma ramificação. Elas têm o mesmo tamanho. Então, aqui as duas são apolares. As 2 moléculas são apolares. Então, as duas estão interagindo por dipolo induzido e dipolo induzido, tá? E só que essa aqui, essa daqui, ela é linear, então ela tem uma maior área de interação intermolecular do que essa que tem a ramificação, tá? Então essa daqui vai ter o maior ponto de ebulição, tá? Essa daqui, menor ponto de ebulição. Qual que é a explicação? A explicação é que ambas interagem por dipolo induzido, mas por essa de cá, né, ser uma cadeia linear, você tem uma maior interação, uma maior área de interação intermolecular, e isso fortalece, então, essa interação, e você vai precisar de mais energia para romper a interação. Por isso, a temperatura de ebulição é maior, tá? Professora, Aqui, ó, como que a senhora sabe que na segunda tem uma ramificação e aonde que ela tá? pela representação aqui da fórmula molecular, tá? Quando você tem entre parênteses aqui, ó, quer dizer que você tem 2 metilas, né? CH3, 2. Então, são 2 metilas. Onde que essas metilas estão ligadas? É no próximo carbono aqui, ó. Então, esse carbono, é só você contar também quantas ligações esse carbono está fazendo, ó.
esse carbono aqui, ele está ligado ao hidrogênio, ele está ligado nesse carbono aqui e nessas duas metilas. Olha lá, ó. Ele é o CH, né? Olha lá, ó. As metilas. O hidrogênio está aqui, ó. Deixa eu tirar ele daqui. O hidrogênio está aqui. E esse grupo CH2 e CH3, ó. Tá? É porque ela está entre parênteses aqui. Você sabe que são duas metilas que está ligado nesse CH, tá? Mesma coisa aqui, ó. Esse CH aqui, ó, tá ligado com essas duas metilas e tá ligado com esse grupo CH2, CH2OH, tá? Ó, aqui, ó, vocês têm ligação de possibilidade de ligação de hidrogênio. Essa molécula aqui é apolar, só que elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Aqui, ó, é um éter e aqui é um álcool. Qual que pode fazer ligação de hidrogênio entre si, né? Essa daqui que é a mais difícil, que vocês vão achar mais difícil, que essa daqui vocês teriam que olhar na internet a temperatura de ebulição, porque essa daqui vocês iam achar mais difícil. Então, ó, o metanol, ele interage com outras moléculas de metanol por ligação de hidrogênio, né? Ele tem, ó, hidrogênio ligado a oxigênio. E essa outra molécula aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o dodecano, tá? Dodecano. É um hidrocarboneto com 12 carbonos. Então, ela interage por forças de dispersão de London, né? Que é a dipolo induzido. Só que, apesar do dipolo induzido ser uma interação intermolecular mais fraca do que a ligação de hidrogênio, se você pensar isoladamente, você tem que levar em consideração o tamanho dessa área de interação intermolecular. Tá? Então, é uma área muito grande. Então, a interação, mesmo que seja uma interação fraca, ela ganha uma grande importância pelo tamanho da área da interação. Tá? Então, no fim das contas, a temperatura de ebulição dessa molécula aqui vai ser maior. Tá? Isso aqui era só para chamar a atenção de vocês para o fato de que o fato da interação em si ser fraca depende, né, do tamanho dessa molécula, tá? Ela é mais fraca que a ligação de hidrogênio, mas olha só, aqui é uma molécula pequena fazendo ligação de hidrogênio. Aqui é uma molécula grande fazendo uma interação que é mais fraca, mas que quando você soma toda essa área, se torna uma interação importante, tá? E aí você precisa de bastante energia para separar essas moléculas que estão interagindo ali, tá? Aqui é outra tarefa para vocês, ó. Aquela ali eu já até respondi algumas coisas, né? Deixa eu... Quem quiser entregar lá no Classroom, pode entregar. Eu vou vou colocar o slide lá, né? Aí vocês podem anexar a resolução lá. Se quiser me mostrar, né, alguma coisa. Oi? Cortou, Felipe, não entendi nada, você falou. Felipe, tá usando o Wi-Fi da padaria? Não entendi. Escreve aí, Felipe, eu não entendi o que você falou. Ó, essa a questão aqui também, tá? Daí vocês entreguem, vocês resolvam ela, tá? Então, explique as temperaturas de ebulição dos compostos abaixo. Observe que os compostos apresentam massas moleculares semelhantes. Então, aqui já está mostrando para vocês as temperaturas. Então, o que vocês precisam fazer é explicar, né, por que você tem essas diferenças nessas temperaturas, tá? Então, por exemplo, ó, essa molécula, ela é capaz de fazer ligação de hidrogênio. Essa molécula é uma molécula polar. Essa molécula é uma molécula apolar. Eu consigo, Felipe, mandar o slide. Eu posso mandar assim que a gente concluir a aula, tá?
Aí, vamos falar agora sobre a última propriedade, tá? Então, ponto de fusão e ponto de ebulição segue basicamente essa linha, tá? Quanto maior a interação intermolecular, você vai aumentar a temperatura de fusão e de ebulição, tá? Aí vamos falar um pouco sobre a solubilidade, tá? Então, nós vimos que tanto no estado sólido quanto no estado líquido, as moléculas são mantidas umas às outras por meio de vários tipos de forças intermoleculares. Durante o processo de dissolução de um composto, seja ele um sólido, um líquido, denominado um soluto, né, em um líquido, denominado solvente, as interações soluto-soluto são substituídas por interações soluto-solvente. Como regra geral, os compostos se dissolverão bem em solventes com polaridade semelhante, tá? Então, se você tem aqui moléculas de soluto, né? Vou botar algumas aqui. Elas estão... Usar a luz, eu não consigo. Então, você tem aqui as moléculas de soluto. E as moléculas de solvente. Então, as moléculas de soluto estão interagindo aqui umas com as outras, né? Tá rolando aqui as interações intermoleculares entre elas, certo? E entre as moléculas de solvente também, elas estão aqui interagindo entre elas. Aí, quando você mistura as duas, o que vai acontecer? As interações intermoleculares entre o soluto e as interações intermoleculares entre as moléculas do solvente vão ser substituídas por interações do soluto com o solvente, certo? Então, aí a gente vai ter uma situação mais ou menos assim. Você vai ter soluto... Deixa eu fazer eles mais espalhados aqui. Você vai ter algo assim. Ups. Então, você vai ter a substituição da interação soluto-soluto e da interação solvente-solvente por interações soluto-solvente, né? Então, aí agora é o soluto interagindo com o solvente interagindo com o soluto. Então, para que aconteça essa troca de interações, né, elas têm que ter mais ou menos a mesma força. Ou então, a interação soluto-solvente tem que ser uma interação mais forte. Porque se a interação soluto-solvente é uma interação mais fraca do que a interação soluto-soluto, por exemplo, esse solvente não vai conseguir romper as interações intermoleculares do soluto e substituir por interações do soluto com solvente, que é o fenômeno da solvatação, né? É quando um solvente consegue envolver uma molécula de soluto, né? Solvatar, né? Interagir com essa molécula. Então, é por isso que a gente tem aquela regra que semelhante dissolve semelhante. Porque se uma molécula ela é polar, você precisa que um solvente polar dissolva ela, porque daí você consegue fazer essa troca de interações intermoleculares e elas vão ter a mesma força, ou talvez até a soluto-solvente seja uma interação mais forte, entenderam? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Compostos iônicos. Então, ó, compostos iônicos e os polares,
tendem a se dissolver bem em solventes polares, e compostos pouco polares tendem a se dissolver bem em solventes pouco polares. O etanol e a água, por exemplo, misturam-se em qualquer proporção. Isso ocorre porque os dois compostos são bastante polares, tá? Então, essa molécula é polar, a água também é polar, né? O etanol aqui. E o etanol pode interagir fortemente com a água por meio de ligação de hidrogênio, tá? Então, olha lá, ó, o oxigênio do etanol interage por ligação de hidrogênio com o hidrogênio da água. E o hidrogênio do etanol também interage por ligação de hidrogênio com o oxigênio da água, né? Então, o etanol fazia ligação de hidrogênio com outras moléculas de etanol, a água fazia ligação de hidrogênio com outras moléculas de água, e quando você mistura os dois, eles vão trocar, né? Então, agora, a água e o etanol vão fazer ligações de hidrogênio entre eles, né? Então, você substituiu as interações por outras interações que são também interações tão fortes quanto eram dessas substâncias separadamente, tá? Então, aí você consegue dissolver, tá? É daí que vem essa máxima aí, semelhante dissolve semelhante, tá? Eu não gosto muito quando vocês respondem isso. Essa substância dissolveu porque ela é polar e o solvente também é polar. Tá, mas por quê, né? Então, isso está relacionado com os tipos de interações intermoleculares que estão acontecendo ali, tá? Então, ó, no caso do etanol, o grupo polar é constituído pela hidroxila e a parte apolar pelo CH3CH2. Como o grupo pouco polar é relativamente pequeno, o etanol, em termos de polaridade, assemelha-se mais à água do que aos hidrocarbonetos. Então, como essa cadeia carbônica do álcool é curta, o que vai predominar aqui é a propriedade polar dessa molécula. À medida que esse álcool vai tendo uma cadeia carbônica mais longa, aí a interação apolar vai predominar, que vai ser a dipolo induzido, porque daí vai aumentando a área dessa cadeia e aí essa interação vai ficando importante, tá? E aí a água não consegue, porque a água não consegue romper essa interação aqui, porque ela não interage bem com essa cadeia apolar, né? Então, ela vai continuar mantendo interação com ela mesma, é por isso que a gente tem separação de fase, por exemplo, igual acontece com mistura de água e óleo, né? Por que eles são immiscíveis? Porque a água não consegue romper as interações intermoleculares do óleo, né? Das moléculas de óleo. Por quê? Porque ela faz interações muito fortes com outras moléculas de água, e para ela deixar de fazer interação com outras moléculas de água, teria que ser uma interação que tenha a mesma magnitude, né? E isso não acontece quando ela interage com o óleo, tá? Ai, olha o latição. Então, olha só. Se considerarmos a dissolução em água dos álcoois lineares com 4, 5 e 11 carbonos, nós veremos que a solubilidade dele vai diminuindo, ó. Essa molécula que tem 4 carbonos, ela tem uma solubilidade de 7,9 gramas em 100 ml de água. Quando você aumenta um carbono, a solubilidade dela já diminui, vai de 2 para 2,3 gramas por 100 ml. E essa cadeia que tem 11 carbonos, ó, uma cadeia carbônica enorme, ela se comporta como uma molécula apolar, porque a cadeia carbônica dela é muito longa. Então, aí ela tem praticamente zero solubilidade em água, tá? Porque a água vai fazer interação muito fraca com essa porção da cadeia aqui. Então, é mais vantajoso para a molécula de água manter as interações intermoleculares com outras moléculas de água. Então, é por isso que tem a separação de fase, tá? Tem que ser uma interação que tenha a mesma magnitude para que aconteça a mistura, né? A dissolução. Aqui, ó, eu estou mostrando a interação por força de dispersão de London, que é a dipolo induzido. Tá vendo? Olha o tamanho da área de interação. É uma área muito grande, tá vendo?
Então, aí você vai ter as duas fases, ó, a água interagindo com ela mesma e a molécula de álcool interagindo com ela mesma por força de dispersão de London, de polo induzido, tá? Então, aqui a gente tem duas fases, né? São imissíveis. Se você colocar isso aqui num copo, você vai observar duas camadas, né? Vamos pôr que esse aqui é o verde. Ah, não, esse aqui tem que ser o contrário. Esse aqui tem que ser o verde. Porque eu acredito que a água seja mais densa do que esse aqui. O mais denso fica embaixo, tá? E o menos denso fica em cima. Então, ó, o álcool etílico tem temperatura de ebulição de 78 graus. Ele possui um ponto de ebulição muito mais alto do que o seu isômero éter dimetílico, que tem um ponto de ebulição de menos 24 graus. Entretanto, ambos os compostos são muito solúveis em água. Baseado nos seus conhecimentos sobre interações intermoleculares, como você explica esse fato? Eu já coloquei essa questão na prova. Quem sabe responder isso aqui? Lê de novo e tenta entender a pergunta e o que vocês responderiam. Isso aqui já foi questão de prova minha. Vai, Felipe, responde. Vocês entenderam aqui o que está sendo perguntado? Ó, o etanol tem ponto de ebulição de 78 graus. O éter dimetílico tem ponto de ebulição de menos 24. E tanto o éter quanto o álcool são solúveis em água. Então, como que a gente explica isso baseado nas interações intermoleculares? Então, primeira coisa, vocês têm que responder por que o álcool etílico tem temperatura de ebulição mais alta do que o éter. Então, quando a gente fala, eu não sei se isso está claro para vocês, quando a gente fala temperatura de fusão e de ebulição, você está falando de uma substância pura. Então, você não determina a temperatura de fusão e ebulição de mistura, porque mistura não vai ter uma temperatura de fusão e ebulição definida, tá? Ela vai ter uma faixa, porque daí você tem diferentes proporções de moléculas ali, né? Agora, quando você tem uma substância pura, você consegue determinar, né? Inclusive é um critério de identificação. Você pode identificar substâncias, né? Assim, coletar evidências da identificação de uma substância por meio da temperatura de fusão e ebulição, por exemplo, né? Principalmente por temperatura de fusão que se usa, né? Então, a substância tem que estar pura. Então, daí, se você está falando que o álcool etílico tem temperatura de ebulição de 78 graus, quando você pensa nas interações intermoleculares, tem que ser interações entre moléculas de álcool etílico, porque é uma substância pura, tá? Então, como que o álcool etílico interage com outras moléculas de álcool etílico? Ele é capaz, de fazer ligação de hidrogênio, né? Porque ele tem o hidrogênio covalentemente ligado ao oxigênio, e aí ele interage com o oxigênio de outra molécula, tá? Então, e aqui nessa porção apolar, ele também pode interagir por dipolo induzido. Então, aqui você tem uma interação intermolecular forte, né, entre as moléculas de álcool etílico, que é a ligação de hidrogênio. Quando você olha o éter dimetílico, ele não faz ligação de hidrogênio, ele faz dipolo-dipolo. E é uma interação mais fraca. Então, é por isso que a temperatura de ebulição do éter é mais baixa, bem mais baixa, né? Porque a interação intermolecular dele é uma interação intermolecular mais fraca do que a do álcool etílico.
Só que os dois são solúveis em água. Por quê? Porque a água, ela consegue fazer ligação de hidrogênio tanto com o álcool, e o álcool também consegue fazer com a água, né? Só que a água também consegue fazer ligação de hidrogênio com o éter. Apesar do éter não conseguir fazer com a água, porque o hidrogênio dele está ligado no carbono, né? Mas a água faz ligação de hidrogênio com ele. E a cadeia apolar do éter aqui é pequena, é só um carbono, né? Então, essa molécula, ela consegue, né? Ela é miscível em água, por conta dessa ligação de hidrogênio que faz, tá? Então, seria mais ou menos isso, tá? A temperatura de ebulição do álcool é maior porque ele faz interação do tipo ligação de hidrogênio entre si, e aqui é só dipolo, que é uma mais fraca. E os dois são solúveis com água porque a água faz ligação de hidrogênio com eles, então eles conseguem misturar na água, tá? Seria mais ou menos essa a resposta desejada. Esse aqui vai ficar de tarefa, tá? Ó. Dentre os pares de compostos listados a seguir, indique qual deve ser mais solúvel em água, tá? Justifique com base nas suas forças de interações intermoleculares. Vou deixar esse aqui vocês vão arrepiar para fazer, mas eu vou deixar, porque vocês têm que pensar um pouco. E é isso. Eu falei do DNA, não falei? Eu não mostrei um slide do DNA? Aqui. Aquela hora eu não falei dessa parte aqui para vocês? Parece que eu não lembro de eu ter falado do DNA. Isso daqui é importante, tá? Depois disso aqui a gente para. Acaba a aula. Mas as ligações de hidrogênio, porque às vezes vocês podem pensar assim, para que eu estou aprendendo isso, né? É aqui que eu quero essa temperatura de fusão, de ebulição. Mas olha, por exemplo, as ligações de hidrogênio são as que mantêm a fita de DNA nessa forma de dupla hélice, tá? Então elas são fundamentais. Então essas bases nitrogenadas aqui, ó, aqui é a timina e aqui é a adenina. Vocês lembram disso? Adenina liga com timina, citosina liga com guanina, né? Liga como? Na verdade, é uma interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, tá? Então, ó, tá vendo esse hidrogênio aqui da adenina, ó? Ele está ligado ao nitrogênio. Então, ele faz ligação de hidrogênio com o oxigênio da timina. Esse hidrogênio aqui da timina, ó, está ligado ao nitrogênio. E aí ele faz ligação de hidrogênio com o nitrogênio da adenina. Então, a adenina com a timina, elas são unidas, elas são pareadas, né, na dupla hélice do DNA por duas ligações de hidrogênio. E a citosina com a guanina são conectadas ali na dupla hélice do DNA por 3 ligações de hidrogênio, tá? Então, estão aqui, ó, hidrogênio ligado a nitrogênio, então faz ligação de hidrogênio com oxigênio, tá? Isso aqui é muito legal, ó. Aqui é o hidrogênio desse NH2 aqui, ó, é um desses hidrogênios aqui que vai fazer a ligação de hidrogênio com esse oxigênio, tá? Então, é assim, ó, adenina com timina são 2 pontes de hidrogênio, citosina com guanina são 3 pontes de hidrogênio, e isso é fundamental para dar essa forma aqui, né? Para ter esse tamanho específico dessas fendas aí da dupla hélice, tá? Então, importantíssimo, né? Então, quando vai ter a replicação do DNA, essas interações intermoleculares precisam ser rompidas para separar essas fitas, tá? Isso é feito via enzima, né? E é sensacional, inclusive. Então, aqui mais um motivo, né? As interações entre fármacos e receptores, entre mediadores químicos com os receptores celulares, antígeno, anticorpo, tudo isso, gente, acontece por meio dessas benditas interações intermoleculares. Ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo induzido, tá? A gente toma uma vacina, né?
a interação dos nossos anticorpos para ele reconhecer aquele antígeno, para ele se ligar naquele antígeno, é tudo por meio de interações intermoleculares, tá? Esses animais, lagartixa, que conseguem andar na parede aí, que conseguem ficar em cima da água, né? É tudo relacionado com interações intermoleculares, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí da importância desse assunto em diferentes, né, áreas da ciência, né? Não só na química, tá? Não só nas propriedades físicas de uma substância, tá? Isso aí é a base da vida, né? A gente, a conformação das proteínas, interações, sinalização química, acontece tudo dessa forma, por interações intermoleculares, tá? Então, é um assunto muito importante. Espero ter convencido vocês. Ok? É isso por hoje, que temos para hoje.